Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Continuação do capítulo 2. Relações entre a clarividência e o automatismo. Agora que constatamos a existência desse poder transcendente da alma humana, é útil procurar saber em que medida ele pode servir para a explicação de fatos desconhecidos revelados pela escrita automática. Precisamos, antes de mais nada, evitar cair nos vieses daqueles críticos que pretendem atribuir todos os resultados à mesma causa. A experiência nos ensina que a clarividência natural raramente se produz, e quando se deseja estudá-la experimentalmente durante o sonambulismo provocado, logo se percebe que ela não é fixa, nem persistente, nem limitada, nem isenta de erros. Portanto, não se poderia empregá-la como um deus ex machina capaz de solucionar todas as dificuldades. Mas então, quando se deve fazê-la intervir e quais são os casos em que ela é incapaz de explicar os fatos? É o que tentaremos indicar, sem ter a pretensão de resolver inteiramente a questão. Examinemos primeiro o caso em que o automatismo é despertado. De um modo geral, e até maiores informações, entre os fatos desconhecidos revelados pela escrita automática, devemos atribuir a clarividência. Primeiro, aqueles contidos de modo episódico nas mensagens incoerentes, pueris e mentirosas, como os relatados pelo professor Patrick. Há um lampejo de intuição perdido no meio de divagações subconscientes. Segundo, os relacionados com a adivinhação de cartas que ninguém viu, com a indicação de palavras ou lemas fechados em envelopes lacrados, com a designação de objetos que se encontram no aposento, fora das vistas do escrevente e etc., porque constatamos com as experiências da Sra. Sidgwick, do Sr. Hooks, do Dr. Gregory, que durante o leve estado hipnoide não interrompe a vida normal, a vidência pode ocorrer sem que o paciente se dê conta da maneira como ela se produziu. As experiências do Sr. Wilkins parecem confirmar essa interpretação. Terceiro, os que se relacionam diretamente com o automatista, porque encontramos, no seu interesse pessoal, uma razão suficiente para determinar o acionamento das suas faculdades transcendentes. Nos exemplos que reproduzimos, a lucidez se declara em consequência de uma viva excitação causada por preocupações profissionais, como as da subdiretora da companhia de seguros, sob o comando de sentimentos afetivos superexcitados, como é o caso da mulher do Sr. Teixier, da Sra. R. e da Sra. Wilmot. Enfim, quando uma grande contrariedade causada pela perda de um objeto de que se gosta muito leva o espírito a fazer buscas durante a noite, como constatamos com a senhora que encontrou sua abotoadura e com o jardineiro que encontrou seu dinheiro perdido na véspera. Não nos esqueçamos de doenças não declaradas, de que o espírito do indivíduo pode ter a intuição clarividente e premonitória durante o sono. Já admitimos que a lembrança das visões clarividentes do sono nem sempre é conservada na consciência normal, mas que esses conhecimentos não são perdidos, que permanecem na memória latente que, se exteriorizam pela escrita mecânica, é quando a mensagem assume perfeitamente as aparências de uma comunicação espiritual, embora seja simplesmente resultado de uma manifestação anímica. Vemos que o que é perdido pelo espiritismo propriamente dito é ganho pelo espiritualismo, e que o materialismo nada tem a ganhar com o estudo aprofundado desses fenômenos. Insistimos em frisar que as observações precedentes só se aplicam às escritas automáticas, isto é, àquelas que são formuladas de um modo vago, incolor, sem precisão, ou então às mensagens que não contêm na sua construção gramatical, no seu estilo ou na sua caligrafia marca evidente de uma personalidade que se conheceu na Terra. Agora, tratemos das escritas automáticas obtidas durante transe do escrevente. O automatismo durante o transe.
Sabemos que se chama transe o sono especial que se apodera espontaneamente de certas pessoas durante as sessões espíritas. Observamos que é semelhante ao sono provocado, devido quer à autossugestão, quer à ação do magnetizador espiritual, que provavelmente atua por meio de processos semelhantes aos que empregamos. Frequentemente, a escrita mecânica é, nesse estado, o meio de que os espíritos se servem para manifestar-se, como vimos ao citar o relato do Sr. Hodgson com a Sra. Piper. Nesse caso, a distinção entre o que vem deles e o que é produzido pelo médium precisa de um estudo atento. Se verdadeiramente a lucidez é acompanhada por um desprendimento da alma, devemos acreditar que ela seja mais frequente durante o sono magnético do que no estado normal, durante o qual a alma está mais fortemente ligada ao seu corpo. Se, então, um paciente, em sono, revela por escrito o lugar onde se encontra um objeto perdido, aponta um perigo a evitar ou anuncia que determinado parente que ele ama está doente naquele momento, tudo isso pode ser atribuído à sua lucidez e não necessita da colaboração de uma inteligência estranha. O mesmo acontece quanto à descrição de suas doenças pessoais ou até das pessoas presentes com as quais se relaciona. O sonâmbulo sente, com mais precisão do que quando está acordado, seu órgão doente, e o vê, receitando muitas vezes o remédio necessário. Em nível mais elevado, ele percebe toda a anatomia do seu corpo e estende essa faculdade aos estranhos que são postos em contato com ele. É uma característica muito frequente, que foi utilizada por muitos magnetizadores para o tratamento de doenças. 48. Acrescentamos, de passagem, que devemos mostrar-nos muito reservados a respeito do modo de tratamento assim indicado, porque a visão de uma doença não basta, evidentemente, para que se conheça o meio de curá-la, de modo que as supostas comunicações que prescrevem remédios são muito duvidosas. Início da nota do redator, 48. Liebold, do Sonmeio et des États Analogues, página 90. Consultar também Bertrand, Traité do Sonambulisme, página 309. Fim da nota do redator. A leitura do pensamento de pessoas presentes também pode acontecer nesse estado, como assinalam diferentes autores. 49. Devemos, então, manter-nos em guarda contra essa possível causa de erro, mas é preciso reconhecer que esta é muito rara, pois o mais frequente é pela sugestão mental e não pela leitura direta do pensamento do experimentador. Eis, porém, um nítido exemplo de clarividência, que já foi reproduzido muitas vezes. 50. Início da nota do redator. 49. Comet, La Verite aux Médecins, 1869. 50. Morin, do Magnetisme, página 176. Fim da nota do redator. Um prestidigitador, físico muito conhecido, o Sr. Robert Houdin, interessava-se pelas questões de clarividência. Imitava a vidência e a transmissão de pensamento com a ajuda de um truque engenhoso. Ele começou sendo muito incrédulo em matéria de sonambulismo. E mais, habituado a fazer prodígios, fazia pouco caso do sobrenatural, e acreditava que lhe possuía o segredo. Ele também via todos os grandes fatos atribuídos à lucidez como demonstrações de habilidade como as que fazia para divertir o público. Em várias cidades onde os sonâmbulos tinham algum sucesso, procurava imitar-lhes as experiências e até mesmo superá-las. O Sr. de Mirville, o célebre demonólogo que, no seu sistema, precisa do sonambulismo para honrar os espíritos infernais, teve a pretensão de convencer um adversário tão temível, pensava, com razão, que se conseguisse provar-lhe que a lucidez pertence a uma ordem de coisas inteiramente estranha aos seus estudos e à sua prática, o testemunho de um juiz tão experiente teria uma importância enorme a serviço da causa do sonambulismo. Levou-o à casa do sonâmbulo Alexis.
O Sr. de Mirville, no seu livro dos Espíritos, relata a cena acontecida. Eu estava abismado, confuso, diz o mágico, lá não havia truques, nem escamoteação. Eu estava testemunhando o exercício de uma faculdade superior inconcebível, de que eu não tinha a menor ideia e na qual me teria recusado a crer se os fatos não se tivessem passado sob os meus olhos. Estava tão impressionado que o suor escorria-me pelo rosto. Citemos somente as duas experiências seguintes. Alexis, pegando as mãos da minha mulher, que tinha me acompanhado, falou-lhe de acontecimentos passados, e notadamente da perda muito dolorosa de um dos nossos filhos. Todas as circunstâncias eram perfeitamente exatas. Neste caso, o sonâmbulo provavelmente buscava na memória latente da senhora Oldin as informações que lhe fornecia. Conosco, continua o prestidigitador, estava um médico totalmente incrédulo, o Dr. Chome, que, querendo observar por si mesmo, apresentou uma caixinha a Alexis. Este apalpou-a sem abri-la e disse: é uma medalha, foi-lhe dada em circunstâncias muito especiais. O senhor era um jovem estudante, morava em Lyon, numa mansarda. Um operário ao qual o senhor tinha prestado serviços encontrou esta medalha em escombros, pensou que podia ser-lhe agradável, e subiu 6 andares para oferecê-la ao senhor. Tudo era verdade. Certamente, aí estão coisas que não se pode adivinhar, nem encontrar por acaso. O doutor compartilhava nossa admiração. Dei ao Sr. de Mirville o certificado que me pedia, constatando que os fatos de que eu tinha sido testemunha superavam tudo que se pode obter com destreza e habilidade. Voltando ao nosso assunto, é mais provável que se esses relatos tivessem sido escritos por Alexis e assinados com o nome de um defunto, poderiam passar por uma manifestação espírita. É necessário, pois, estudar atentamente as faculdades do paciente adormecido e saber se ele possui clarividência natural, que longe está de se apresentar em todos os indivíduos sonambúlicos. É só quando possuirmos provas dessa faculdade que deveremos submeter os fatos narrados por ele a uma discussão aprofundada. Assinalamos mais uma observação muito importante: é a ação eletiva exercida pelo próprio observador para produzir o estado necessário em que se manifesta a evidência. Bertrand aponta essa propriedade em Petetin. Nos casos citados pelo Dr. Gregory, era o Major Buckley, e só ele, que desenvolvia a clarividência. Eis a citação do Sr. Boirac, 51. Início da nota do redator, 51. Boirac, Cais de Clairvoyance et de Lucidité, Anne. Psique, 1893, página 244. Fim da nota do redator. No que diz respeito a essa forma particular de clarividência, leitura de divisas fechadas em nozes, farei observar, de início, que somente determinada proporção de indivíduos possui essa faculdade, de modo que uma pessoa tomada ao acaso provavelmente não a terá. Em segundo lugar, que o mesmo clarividente pode ter êxito uma vez e fracassar em outra. Em terceiro, que esse fenômeno se apresenta mais frequentemente nas experiências de certos magnetizadores do que em outros. O Major Buckley, por exemplo, consegue-o com muita frequência, ao passo que há outros magnetizadores que jamais o produzem, mas talvez provoquem outros fenômenos também prodigiosos. Consequentemente, ninguém está autorizado a negar o fato, porque não o encontrou nas suas próprias experiências, ou numa determinada experiência. O Sr. Goupil, analisando fatos de clarividência provocados pelo Dr. Ferrou em sua paciente Ana B., diz, 52. Início da nota do redator, 52. Goupil, Lucidité, Experiences do Dr. Ferrou, in Anne. Psiche, 1896, página 149. Fim da nota do redator.
O temperamento de quem aciona o paciente é muito importante na obtenção dos fenômenos, assim, só o Sr. Ferrou obtém com arma os resultados que vão ser indicados, os outros médicos que adormeceram Ana só obtiveram com ela fenômenos comuns de hipnose, conseguindo apenas perturbar por algum tempo as faculdades da lucidez. Um indivíduo possuidor de vidência, portanto, não será clarividente com todo mundo, só o será após ter se submetido à ação do seu magnetizador habitual. Um verdadeiro médium, ao contrário, é lúcido para todos que se utilizem das suas faculdades. Estas observações aplicam-se somente às pessoas que adormecemos experimentalmente, porque durante o fenômeno do transe, isto é, do sono espontâneo produzido pelos espíritos, o paciente é momentaneamente subtraído do poder do seu magnetizador, não obedecendo mais às suas sugestões, em resumo, acha-se sob o domínio de uma inteligência estranha. Este ponto tão importante foi muito bem descrito por um observador de grande valor, o Sr. Dr. Ermacora, nestes termos, 53. Início da nota do redator, 53. Ermacora, Cais de Premonition em Sonambulisme, Anne. Psiche, 1894, página 212. Sugerimos a leitura completa do caso porque, devido à sua extensão, não podemos reproduzi-lo na íntegra. Fim da nota do redator. As experiências do Dr. Ermacora. A 10 de novembro de 1893, entre 8 horas e 15 minutos e 8 horas e 45 minutos da noite, a senhorita Daria Manzini estava em sonambulismo. O Sr. Gustavo Maluta e eu estávamos presentes. Ela tinha sido posta naquele estado por uma personalidade mediúnica, 54, que chamarei B, que comumente se servia desse meio para entrar em contato com ela por via alucinatória. Esse sonambulismo não é igual ao que posso produzir por sugestão e que chamarei de sonambulismo normal. Difere dele por duas razões. A primeira é que, no sonambulismo provocado por B ou por outro agente da mesma natureza, o paciente somente fica em contato com o agente, ao passo que, no sonambulismo normal, fica em contato com todo mundo. A segunda razão, que talvez não passe de uma consequência da primeira, consiste no fato de que, quando a manifestação da primeira cessa, inicialmente se produz uma breve letargia, depois o sonambulismo normal, com amnésia do período precedente. Início da nota do redator, 54. Para evitar palavras que envolvam hipóteses não admitidas universalmente, chamarei de personalidades mediúnicas as pessoas de natureza pouco conhecida que, na hipótese espírita, são chamadas espíritos, nota do Dr. Ermacora. Fim da nota do redator. Se, logo após essa mudança de estado e antes de despertar, perguntarmos ao paciente em sonambulismo o que acaba de fazer há um instante, ele invariavelmente responde que dormiu ou sonhou, ou pensou numa coisa qualquer. Esse sonho, ou esse pensamento, não tem qualquer relação com o que, na realidade, aconteceu no período anterior ou, pelo menos, com o que se pôde constatar. Procurei então compreender se realmente, enquanto a personalidade do agente B se manifesta pelo paciente a senhorita Maria, em sonambulismo, lhe serve de intérprete, resta nela uma outra personalidade disponível, capaz de sonhar ou pensar em algo bem diferente, ou se esse sonho ou esse suposto pensamento não passam de uma alucinação da memória, projetando no passado que a imaginação inventa no mesmo momento em que ela os narra. Dito de outra forma, em linguagem espírita isenta de fraseologia psicológica, trata-se de saber se, enquanto um espírito independente se manifesta pelos órgãos da senhorita Maria, a alma desta pode sair do seu corpo, ou ver à distância, por clarividência, o que se passa ao longe. Eis o sonho premonitório feito a 10 de novembro pela alma da senhorita Maria enquanto o espírito B, servindo-se do seu corpo, conversava com o doutor.
O doutor Ermacora anotou esse sonho no seu diário na manhã do dia seguinte, 11 de novembro, nestes termos. Ela sonha que o marido de uma tal senhora P chegou entre 11 e 11h30, e que ela vai à casa dele na mesma noite. Lá encontrou duas mulheres desconhecidas, uma idosa, a outra jovem. A senhora idosa queria um traje completo para o inverno, a jovem, um enxoval de noiva completo, porque ia se casar. A senhora P propunha que Maria fornecesse alguns artigos, acrescentava que se tratava de pessoas que pagariam e mostrava-lhe seus registros provando a pontualidade dos pagamentos do que lhes fornecia, mas, apesar disso, Maria achava que não podia aceitar, não porque duvidasse do pagamento, nem porque temesse que quisessem gastar muito pouco, mas porque sabia não ter meios para adiantar a quantia para as despesas necessárias. Pensou no tecido que tinha comprado em N, mas logo compreendeu que era muito pouco. Assim, apesar de toda a argumentação da senhora P, nada concluiu e foi embora. Descendo a escada, pensou que talvez pudesse pedir a quantia emprestada, mas disse consigo mesma que aquilo também não lhe conviria. Ao voltar para casa, pescou pela rua Pouso de Pinto e, mal tinha passado pela Caixa de Risparmil, Caixa Econômica, foi alcançada pela senhora P, que chamou, Senhora Maria, e voltou a tentar convencê-la a fechar o negócio. Nesse momento, Maria acordou. Significa que, tendo B partido, ela ficou em estado de sonambulismo comum, conversando com o doutor Ercomara. Ora, o sonho do dia 10 à noite, que ela ignorava no estado de vigília, realizou-se pontualmente, e até nos seus menores detalhes, durante o dia 11 de novembro. O Sr. P chegou por volta das 11h30 para pedir que a senhorita Maria fosse falar com a mulher dele. O doutor aconselhou a fazer a visita com sua mãe, e à noite, na presença do Sr. Maluta, ambas contaram de maneira idêntica as mesmas coisas que Maria tinha visto em sonho na véspera. Da enquete que foi feita com as duas damas que estavam na casa da senhora P, cujo testemunho temos, e depois das afirmações do Dr. Ermacora e do Sr. Maluta, não é possível duvidar um só instante da realidade completa e exatidão dessa clarividência premonitória. Discutamos agora os fatos. Deve-se ver, no ser conhecido sob o nome B, um estado sonambúlico da senhorita Maria, análogo a uma das personalidades sucessivas cuja existência o Sr. P. Janete constatou em suas pacientes Lucia ou Leonie. Não o pensamos, porque em nenhum sono da senhorita Maria é possível despertar as lembranças que se referem à personalidade chamada B. Esta é autônoma, pois ela também não conhece todos os pensamentos e atos de Maria. É uma individualidade à parte, pois enquanto conversa, o espírito de Maria dá provas de atividade independente para perceber todas as cenas que se transformaram em realidade no dia seguinte. É extremamente curioso, diz o Dr. Ermacora, ver que enquanto a personalidade de B pedia que lhe indicasse o endereço das duas damas, para poder ajudar-me mais facilmente a atingir meu objetivo, que era saber o endereço exato daquelas duas damas, o subconsciente da senhorita Maria pôs-se em contato com a casa delas. Isso tem relação com um segundo fenômeno de clarividência posterior ao primeiro, e com um incidente futuro ligando-se à busca da casa, busca executada sob o domínio da consciência normal. E isso sem que B tenha tido conhecimento, já que, na noite do dia seguinte, 13 de novembro, quando tudo estava acabado, ela nos perguntou se tínhamos o endereço de que necessitava para fazer aquilo de que havíamos encarregado. Sabemos que nos sucessivos estados de sonambulismo, a personalidade que corresponde ao sono mais profundo conhece todas as outras, sem ser conhecida por elas. Ora, aqui, B não conhece os pensamentos de Maria acordada, ou em sonambulismo comum.
Maria, adormecida, ou no estado normal, tampouco conhece b personalidade que, portanto, é bem independente do espírito da paciente. É a conclusão a que também chega o Dr. Ermacora, se bem que por razões diferentes. Em nota, ele diz: não é totalmente exato dizer que enquanto B conversava, no mesmo momento a personalidade subconsciente de Maria pôs-se em contato com aquela casa, porque, levando-se em conta a ambiguidade que assinalei desde o início, o sonho podia acontecer alguns instantes depois, isto é, enquanto a senhorita Maria me contava. No entanto, como os fenômenos psíquicos supranormais parecem produzir-se bem mais facilmente quando as condições psíquicas do paciente são anormais, sou tentado a crer que mais provavelmente a percepção ocorreu durante o estado de ligação com a personalidade B e não durante o sonambulismo normal subsequente, já que o primeiro estado é mais anormal do que o segundo. Parece-nos que, dessas observações, podemos extrair uma regra prática para saber se os fatos desconhecidos revelados pelo escrevente em estado de transição devidos à sua própria clarividência, ou à intervenção de uma inteligência estranha. Bastará adormecer o paciente e levá-lo ao estado mais profundo a que possa chegar. Então, se a lembrança de fatos revelados pela escrita não pode ser renovada, dever-se-á concluir daí que não lhe são atribuíveis e que denotam a ação de um espírito cuja identidade se precisará procurar conhecer. As experiências do Dr. Moroni e do Sr. Rossi Pagnoni. Sendo ainda raros os estudos comparativos entre as faculdades sonambúlicas e mediúnicas, achamos conveniente reproduzir as apreciações de dois autores que estudaram essa questão. 55. Inicialmente, daremos algumas informações sobre o médium. Início da nota do redator. 55. Que o exercício de mediunité hipnotique, página 104. Consultar o relatório publicado nos Proceedings, parte 14, páginas 549 a 566, ver-se-á que o relator, Sr. Henry Babington Smith, conclui a favor da honestidade científica dos observadores e da fidelidade com que as atas originais foram reproduzidas no livro que citamos. Fim da nota do redator. O paciente se chama Casiti, é uma mulher de perfeita moralidade, franca e sensível. Durante os primeiros anos em que foi hipnotizada pelo Dr. Moroni, ficou muito desenvolvida quanto à lucidez e frequentemente apresentava o fenômeno de visão à distância de coisas reais, independentemente de qualquer sugestão. Percebia também o pensamento. Mas, quando as manifestações espíritas se produziram, a visão clarividente terrestre enfraqueceu cada vez mais. Nos últimos, não conseguia mais ler o pensamento, nem ver as coisas terrestres à distância. Uma experiência tentada para fazê-la ler uma palavra escondida num tubo, fracassou completamente, embora o magnetizador soubesse qual era a palavra. 56. Início da nota do redator. 56. Rossi Pagnoni e Moroni, La Mediunité Hypnotique, página 113. Fim da nota do redator. Em compensação, a visão espiritual desenvolveu-se consideravelmente. Um dia ela descreveu um espírito que lhe era desconhecido e, quando lhe apresentaram uma porção de fotografias entre as quais se encontrava da aparição, ela apontou sem hesitar, enquanto a única pessoa para quem a manifestação tinha sido dada mantinha-se afastada. O Sr. Rossi Pagnoni explica essa diferença da seguinte maneira: clarividência terrestre é, segundo penso, o mais importante resultado das faculdades ativas psíquicas, a mediunidade espírita é o maior resultado das faculdades passivas. Ora, quanto mais elevamos e exercitamos as primeiras nos hipnotizados, mais diminuímos as segundas, e vice-versa.
Se em particular, e como experimentadores, exercitamos nossa médium para empregar cada vez mais a mediunidade hipnótica, não é de admirar que nela a clarividência tenha diminuído e que quase a tenha perdido após tê-la possuído em alto grau. Dessas observações, a meu ver, resulta esta importante conclusão, que aquele que quiser obter bons resultados deve exercitar as pessoas hipnotizadas de um modo diferente, segundo o objetivo que deseja atingir, umas para os efeitos da sugestão terrestre, para a clarividência, e finalmente outras para a mediunidade espírita. Para aqueles que querem experimentar conscienciosamente e saber discernir as diferentes causas em ação, eis mais alguns conselhos bons para meditar. 57. Início da nota do redator. 57. De Rochas, Leis Etat Superficieus de Hipnose, página 63. Fim da nota do redator. Em geral, devemos colecionar e estudar o que os pacientes nos dão espontaneamente, e o que, a seguir, propiciam as nossas perguntas discretas e afetuosas, sem querer extorquir respostas ou provas a contragosto. Se os resultados de um exercício continuado são insuficientes, é racional tomar a coisa como não demonstrada, mas tentar impor-lhes ou arrancar-lhes provas decisivas é um erro grosseiro que atrapalha tudo. 100 vezes obtivemos espontaneamente, pela boca da sonâmbula, ou, diremos, pela escrita, por outros médiuns, nomes, datas, referências biográficas, retratos morais, coisa que com certeza ela e nós ignorávamos e que em seguida verificamos, constatando serem verdadeiros. Ao contrário, quando por desconfiança, ou para controlar, pedimos informações, nada obtivemos, mesmo quando já sabíamos o que estávamos pedindo e só tínhamos feito a pergunta para ouvi-la confirmar, embora tivéssemos concentrado nosso pensamento naquilo, de modo que obter a resposta por meio da sugestão terrestre parecia ser a coisa mais fácil do mundo. O ato de revolta contra a nossa vontade e contra a sugestão constitui a maior delimitação entre o campo da mediunidade espírita e o da sugestão hipnótica comum. Eis um exemplo narrado pelo Sr. de Rochas. 58. Início da nota do redator. 58. De Rochas. Leis Etat Superficieus de Hipnose, página 63. Fim da nota do redator. Marie é uma paciente muito sugestionável, que apresenta, de maneira bem nítida, esta resistência. Sugeri a Marie, também durante o sono, que, 5 minutos depois de acordar, me desse uma comunicação escrita de M.V. sobre determinado assunto. Marie é sonâmbula lúcida, médium escrevente. M.V. é seu interlocutor habitual no mundo dos espíritos. Nada se tendo produzido, readormeci Marie e perguntei-lhe se não tinha entendido minha ordem. Resposta: sim. Pergunta: então, por que não a executou? Resposta: ele me impediu. Pergunta: quem? Resposta: M.V. Essa independência da personalidade mecânica relativamente ao magnetizador envolve com certeza uma individualidade diferente da do paciente, uma vez que, normalmente, este cumpre todas as ordens que lhe são dadas, sem opor qualquer resistência. Resumo. Para convencer-se da realidade da clarividência que a alma possui em certos momentos, é preciso tomar conhecimento dos numerosos casos publicados pela Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, pelos anais do Dr. Dariex e no livro de Flammarion, Inconnuet les Problemes Psychiques. Não estamos mais, como antigamente, diante de relatos meio vagos, em sua maioria mal observados, aumentados ou alterados pela imaginação do narrador. Todos os fatos citados nos periódicos ingleses e franceses são cercados das garantias morais necessárias para que possamos acreditar na sua autenticidade. Nas minuciosas enquetes a que deram lugar, discutiu-se rigorosamente o valor dos testemunhos, procuraram-se os documentos contemporâneos nos quais foram consignados e,
quando possível, verificou-se a exatidão da visão. Devemos, portanto, admitir tais testemunhos, porque provém de pessoas honradas, cujo depoimento seria aceito sem hesitação perante um tribunal, pois elas não têm qualquer interesse em mentir, nem sequer se conhecem e, consequentemente, não podem articular-se para sustentar imposturas despidas de interesse. Então, a clarividência existe e seu poder se estende tanto à percepção de acontecimentos presentes quanto aos do passado ou do futuro. Essa faculdade do ser pensante é um dos argumentos mais sérios que se possa invocar em favor da independência da alma quanto ao seu corpo, pois que se revela a nós como liberta em parte, momentaneamente, das condições de espaço e de tempo que regem estritamente a matéria. Logicamente, somos então obrigados a levar em conta essa lucidez no exame científico da escrita automática, quando esta revela fatos desconhecidos. Mas a faculdade de clarividência não pode servir de explicação geral para todos os casos, ela só se exerce no estado de vigília ou durante o sono normal, já ouvimos, relativamente a acontecimentos que interessam ao próprio paciente, ou a parentes e amigos aos quais está efetivamente ligado. A lucidez também se manifesta durante o sono magnético, mas então, sob a influência da vontade do magnetizador, pode estender-se a pessoas estranhas que se encontram ao longe. Na maioria das vezes, é indispensável ter um objeto que haja pertencido ao ausente para estabelecer a ligação, como a medalha do Dr. Chomel no caso de Alex, sem o que, faltando, por assim dizer, o fio condutor, o espírito do adormecido se perde e não se obtém nenhum resultado. Não se deve perder de vista que a lucidez natural ou provocada não é infalível, com muita frequência ela é fantasiosa, inexata, ou cheia de lacunas. Seria uma estranha ilusão supor que basta possuir um paciente clarividente para penetrar na intimidade dos cidadãos, conhecer-lhes os atos e os pensamentos, decifrar os enigmas do passado, prever o futuro infalivelmente, ou dar uma olhadela em regiões do globo desconhecidas a que o homem ainda não conseguiu chegar. A experiência mostra quanto há de quimérico nesses desejos. Já fizemos as necessárias ressalvas quanto a fatos desconhecidos pela escrita, quando se produzem no automatismo no estado rudimentar. Mostramos, a seguir, que no caso da adivinhação de cartas, de leituras de divisas ou mensagens, ou no anúncio de doenças futuras do paciente, é mais sensato crer-se na vidência do que na intervenção dos espíritos. Mas, fora dessas circunstâncias, sabemos que não há razão para que a lucidez se produza, e na verdade ela nunca se produz, relativamente a pessoas ou acontecimentos absolutamente estranhos ao paciente e aos assistentes. Essas observações já nos permitem crer que outro fator, que não a clarividência, está envolvido quando, espontaneamente, a escrita automática revela fatos que dizem respeito a uma pessoa desconhecida do escrevente e dos experimentadores. Para assegurar-se disso mais completamente deve-se, se possível, adormecer o escrevente e levá-lo ao nível mais profundo do sono, antes que tome conhecimento da mensagem, ver-se-á, então, se as lembranças da escrita são conservadas na memória sonambúlica. Em caso afirmativo, a clarividência do paciente basta para a explicação, se não, deve-se admitir que uma inteligência estranha se manifestou e, nesse caso, deve-se pesquisar se é a de um vivo atuando telepaticamente, ou a de um morto. Na terceira parte, veremos exemplos desses fenômenos que os adversários do espiritismo fingem ignorar, embora há muito tempo estejam publicados em obras consagradas à propagação dessa doutrina. Discutiremos cuidadosamente o valor dos testemunhos,
Seremos severos e independentes em nosso exame, daremos a todas as faculdades extrasensoriais que possam intervir sua máxima extensão, mas se constatarmos que nenhuma delas pode explicar esses fatos, será preciso reconhecer abertamente a existência de espíritos manifestando-se pela escrita, como já o fizeram também por tantas outras maneiras diferentes.